Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje nós vamos continuar aqui o edital do Colune, que é um edital para quem vai fazer a prova para ingressar no ensino médio da Universidade Federal de Viçosa. Toda terça e quinta tem matéria do Colune aqui, então avise os seus amigos. Não deixe essa oportunidade passar. Avise aos amigos que aqui tem aulas gratuitas de matemática toda terça e toda quinta às 18h30, tá ok? Bom, hoje eu vou falar de MDC, tá? Que tá lá no edital do Colune, no item B. Bom, a sigla é MDC, normalmente a gente estuda MMC, usa ele, é mais útil, né? E por isso mais lembrado. Mas MDC é tão importante quanto, né? E essa sigla significa máximo divisor comum, tá? Quando eu falo em divisor, estou falando em um número que é possível dividir e dê resto zero, né? Por exemplo, 2 é divisor de 10, porque 10 dá para dividir por 2, não deixa resto nenhum, tá? Então é mais ou menos isso. Bom, tem que levar em conta que o número 1 ele é divisor de todos os termos, tá? Isso é importante saber. E divisor comum, né? O máximo divisor comum. Divisor comum, quando eu estiver procurando o máximo divisor comum de três termos, é um número que é divisível pelos três ao mesmo tempo, tá? E assim por diante. Então, como que a gente calcula esse MDC? Vou mostrar de três maneiras diferentes, tá? Claro que você vai escolher a que você acha mais fácil fazer para resolver os problemas. Bom, uma maneira que a gente consegue calcular, olha só, vou calcular o MDC, por exemplo, de 18 e de 12, tá? Uma das maneiras que a gente pode fazer é enxergar quais são os divisores desses dois termos. Então, ó, vou calcular aqui, ó, os divisores de 12, vou calcular aqui os divisores de 18, tá? Então, ó, 12. 12 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, dá para dividir por 6 e dá para dividir por 12. Já o 18 é possível dividir por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Então, como a gente quer o máximo divisor comum, ó, quais são os divisores comuns? O número 1 é comum, o número 2 é comum, o número 3 é comum e o número 6 é comum a 12 e a 18. Como eu quero o máximo divisor comum, eu vou pegar quem? Ó, o número 6. O máximo divisor comum de 12 e 18 é aqui, ó, 6, tá? Então, quando eu tenho números pequenos, se eu quiser escrever quais são os divisores dos dois números para ver qual que é esse divisor comum, eu faço isso. Mas vamos supor que os números fossem, sei lá, 1050 e 3070. Fica meio inviável eu escrever esses divisores do número, né? Então, existe uma outra maneira de se fazer. Então, bora lá fazer essa outra maneira. Ó, vou calcular agora o MDC de 192 e de 36, tá? Então, eu tenho duas formas de fazer. Eu vou fazer a forma fatorada dos números. Ou eu faço dos dois separados, ou eu faço dos dois ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer as duas formas aqui. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro junto. Ó, 192 e 36. Então, eu vou fazer, coloco a barrinha aqui e do lado de cá, eu vou colocar os números primos, né? Que é possível dividir pelo menos um dos dois termos aqui. Então, ó, como eu tenho números pares aqui, ó, eu vou começar dividindo por 2, tá? 36 dividido por 2 vai dar 18. E o 192 dividido por 2, ó, o 180 dividido por 2 dá 90. Ainda falta 12, 96. Ok? Vou agora novamente dividir por 2, porque ainda tenho números pares. 96 dividido por 2 já vai dar 48. E o 18 dividido por 2 já vai dar, ó, 9, tá? Bom, o que mais que eu posso fazer agora? Eu tenho a opção de continuar dividindo. Quer ver? Vou fazer assim, depois eu explico da outra forma. Ó, vou continuar dividindo por 2 porque eu ainda tenho um número par. Então, aqui dá 24. O 9 não dá para dividir por 2, então eu repito 9. Ainda vou continuar dividindo por 2 porque eu tenho ainda o 24, que vai dar 12. O 9 não dá, eu repito 9. Ainda vou dividir por 2 porque eu tenho 12, vai dar 6. O 9 não dá, eu repito 9.
Ainda vou dividir por 2 porque o 6 é par, vai dar 3. O 9 não dá, eu repito o 9. Agora sim, vou dividir por 3, não tem mais números pares. 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. E vou dividir por 3 aqui para terminar para cá. Aqui já deu 1 e 3 dividido por 3 deu 1. Agora, nós vamos multiplicar aqui, como eu estou fazendo o MDC, eu só vou multiplicar os termos que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Ó, esse 2 dividiu tanto 192 quanto 36, ó, porque ó, mudou. Esse 2 também, ó, 18 dividiu por 2, 96 dividiu por 2. Esse 2 aqui já não serviu mais para isso, porque olha, o 9, olha lá, já não dividiu por 2. Então esse aqui eu já não multiplico. Mesma coisa vai acontecer com esses dois, com esses 3 2 aqui, ó, porque aqui eu tenho 9, que não foi suficiente para dividir. Agora eu tenho esse 3, ó. Esse 3 dividiu por 3 e esse 9 dividiu por 3, então eu pego ele. E esse último 3 eu não pego. Por quê? Porque aqui já tinha ficado 1, então não dividiu por 3. Então aqui, ó, eu só multiplico os termos que foram divisores dos dois termos. Então, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, eu vou falar que o MDC deu 12. Eu poderia não ter feito toda essa conta aqui, ó. Poderia ter feito assim. Quer ver? Vamos voltar. Então, ó, agora eu vou direto, ó, dividindo por 3. Por que eu vou direto dividindo por 3? Porque o 48 dava para dividir por 2, mas o 9 não dava. Então, eu já não coloco aquele tanto de 2 aqui que não vai me servir de nada. Então, ó, eu divido por 3 agora, porque o 9 dá para dividir por 3, ó, que dá 3. E o 48 dá para dividir por 3, ele dá 16. E aqui eu já pararia a conta, por quê? O 16 só dá para dividir por 2. O 3 só dá para dividir por 3. Então, eles não têm mais divisores em comum. Então, ó, eu paro aqui e já multiplico os termos. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ah lá, eu chegaria no mesmo 12, tá? Ou seja, eu não chego aqui em 1, 1 no final, tá? Então, eu teria essas duas maneiras de fazer. Ou eu vou tudo até chegar no 1, 1, e aí eu pego só os termos que foram divisíveis pelos dois, ou eu vou aqui só nos divisores em comum de uma vez. Uma outra maneira que eu posso fazer esse MDC é fatorar os dois números de forma separada. Como assim? Olha só, vou fazer para cá. Eu vou fazer o 192 separado, eu vou decompor ele em fatores primos, e eu vou fazer também o 36, ó, separado. Eu vou decompor ele em fatores primos, tá? Então, ó, começando aqui pelo 36, ó, vou dividir por 2 porque é par, 18. 2 porque ainda é par, 9. Agora eu já vou por 3, vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Então, olha lá, eu posso falar que o 36, ó, ele deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, eu faço isso, ó, escrevo a forma fatorada do número, tá? E eu faço a mesma coisa com 192. Ó, dividido por 2 vai dar 96. Dividido por 2, 48. Dividido por 2, 24. Dividido por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. E dividido por 3, 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 192 deu 2 elevado a 6 e vezes 3 elevado a 1. Então, aqui, ó, eu tenho a decomposição dos dois termos. Como que a gente vai calcular, então, esse MDC do 192 e do 36? Eu vou pegar as bases que são comuns. Ó, aqui tem base 2, aqui tem base 2. Então, eu pego a base 2. Aqui tem base 3, aqui tem base 3. Então, eu faço, ó, vezes 3. Se aqui tivesse, por exemplo, aqui um vezes 5, eu não pegaria o vezes 5 porque no de baixo não tem o vezes 5, tá? Então, eu só pego as bases comuns. E com o menor expoente. Então, ó, o 3, ó, eu tenho 1 aqui e tenho 2. Então, eu vou pegar 3 elevado a 1. O 2, ó, eu tenho 2 e eu tenho 6. Então, eu vou pegar, ó, 2 elevado a 2. E essa aqui, ó, é a conta que a gente fez, ó. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. 2 elevado a 2 é 4, que é 2 vezes 2. E 3 elevado a 1 é 3.
4 vezes 3, 12. Então, a gente já tinha feito a conta ali em cima, né? Então, esse MDC de 192,36 deu 12. E esse foi o vídeo de hoje. Expliquei como você pode fazer o MDC. Vou explicar no próximo vídeo o MMC e no outro vídeo probleminhas que envolvam MMC e MDC. Você não pode perder.